Olá, graça e paz. Eu sou o professor Kenner Terra e caminharei com vocês na disciplina Escatologia. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto fundamental para compreendermos a escatologia no Novo Testamento, que é exatamente a escatologia e a apocalíptica no judaísmo, especialmente no judaísmo do Segundo Templo. Precisamos inicialmente conceituar um pouco a ideia de escatologia. Diversas religiões, as religiões têm os seus discursos sobre o fim. É muito comum encontrarmos grupos que preveem o futuro ou que de alguma maneira esperam algo para o futuro. Aliás, nós encontramos discursos escatológicos até mesmo em ambientes seculares. Não é desconhecida a ideia de apontar para uma espécie de escatologia marxista. O próprio marxismo, por vezes, é interpretado como uma proposta escatológica, uma proposta secular de um tipo de escatologia. Então, a expressão escatologia, ela é consequência da junção de duas expressões gregas. Uma, skatos, que quer dizer fim. Fim e discurso sobre fim. A palavra, a formação da palavra, constrói a ideia do discurso, da doutrina sobre o fim dos tempos. Ora, as religiões têm os seus discursos sobre a vida após a morte, como eu disse. As religiões, elas apresentam as maneiras de compreensão de como será o telos, o fim ou o propósito de uma prática de fé. A tradição judaica e a tradição cristã também. É aqui que nós entramos em uma discussão importante. Quando olhamos o Novo Testamento, o Novo Testamento ele é recheado de expectativas. Inclusive, é o Novo Testamento que vai contribuir significativamente para a construção, não é? A construção dos discursos escatológicos. É verdade que a escatologia clássica se utiliza de textos do Antigo Testamento, né? se utiliza de textos da Bíblia hebraica, mas é no Novo Testamento que nós encontramos a densidade, né? A substância que servirá de fonte para a construção das propostas escatológicas. E quando falamos em propostas escatológicas, colocamos sim no plural, porque nós temos vários discursos diferentes sobre o fim. Dentro da tradição cristã, nós temos discursos diferentes sobre como será o fim dos tempos. Na teologia sistemática, escatologia é exatamente essa doutrina, essa discussão das expectativas do fim. Na escatologia clássica, se discute a vida após a morte, o julgamento, a parousia, a ressurreição, novo céu e nova terra. Ou seja, é uma área, é um campo gigante de discussões e de expectativas a respeito do fim dos tempos. E estes discursos não são monofônicos, ou seja, não há um único discurso, somente um discurso sobre o fim dos tempos. Aliás, dependendo da denominação, essas perspectivas serão extremamente diferentes. Nós vamos, no decorrer da nossa caminhada, falar um pouco sobre todas estas propostas e possibilidades. Você tem grupos que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, que são e a igreja seria arrebatada após a tribulação, né, que são os pós-tribulacionistas. Há grupos que acreditam que o arrebatamento acontecerá
antes da tribulação, estes são os pré-tribulacionistas. Nós temos na crença sobre o milênio, os pós-milenistas, os amilenistas. Quer dizer, essa estrutura, este caminho do futuro, essa descrição do futuro, nem sempre ele é realizada de maneira única. Pelo contrário, nós temos muitas vozes, muitas propostas sobre o fim. Basicamente, essas propostas estão em disputa em relação à volta de Jesus, se virá uma vez ou duas vezes, ou esta última volta dividida em duas partes, a respeito da ressurreição, a respeito do milênio, do julgamento final. Veja, são todos temas que de alguma maneira se preocupam com o fim desta realidade, o fim deste período. E nós temos uma diversidade de possibilidades de análise e de discursos sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês aqui, eu quero apresentar um pouco essa tradição que precede os movimentos cristãos. Porque as imagens mais importantes que nós encontramos na escatologia cristã, de alguma forma, estão conectadas, são releituras, ou encontram na tradição judaica, no mundo judaico, na teologia judaica, a sua fonte. Então, é por isso que eu quero conversar um pouquinho sobre escatologia e apocalíptica no judaísmo, porque a partir da escatologia e dessa compreensão do fim dos tempos no judaísmo, nós poderemos entender como que o Novo Testamento discursa, compreende este fim dos tempos. Se pudéssemos falar algo assim fundamental para entendermos o Novo Testamento, é que o Novo Testamento ele vive intensamente a expectativa do fim dos tempos. Um primeiro ponto que nós precisamos considerar é que escatologia não é só o Apocalipse de João. O Apocalipse de João tem a presença de discurso escatológico e uma escatologia própria da tradição judaica. É muito comum, nós ouvimos durante um bom tempo no espaço acadêmico, que a tradição cristã, que o discurso cristão, que a teologia cristã teria que ser enraizada especialmente no mundo grego. Hoje em dia, nós não mais trabalhamos assim. Pelo contrário, os movimentos cristãos, eles respiram a tradição judaica. Um exemplo, Paulo. Quando falávamos de Paulo, sempre ligávamos Paulo e a sua teologia à tradição grega. Era muito comum o Evangelho de João, quando fala de luz e trevas, o dualismo de João, sempre linkavam à tradição grega, o logos em João. Era muito comum ligar à tradição grega. Nos últimos anos, nós temos percebido que o discurso do Novo Testamento, das questões mais básicas, as mais complexas, nós temos na tradição judaica o seu pano de fundo. Quando falamos em cristianismo, obviamente não estamos falando de um movimento só. Nas origens, então, primeiros 2 ou 3 séculos, nós temos que usar também a expressão no plural. Cristianismos das origens, ou cristianismos primitivos. Isso quer dizer, são vários movimentos cristãos que vão desenvolvendo uma série de perspectivas sobre a fé, sobre Deus, sobre o reino. E estes movimentos eram perpassados por expectativas escatológicas vinculadas à tradição judaica. E dentro da tradição judaica, nós temos exatamente estas expectativas que serão relidas, estas imagens como o reino de Deus, seres angelicais e demoníacos, vida após a morte e uma série de outros temas que estão dentro dessa discussão da escatologia cristã e que encontramos, compreendemos e acessamos exatamente no mundo judaico.
Bom, comecemos pela Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é muito discreta ao falar sobre vida após a morte, ressurreição, seres angelicais e guerras de filhos filhos da luz como filhos das trevas. A gente não tem isso na Bíblia hebraica como aparece na tradição judaica depois e no Novo Testamento e na escatologia cristã. Nós não temos de forma muito substancial a ideia de um novo céu e nova terra. A tradição da Bíblia hebraica ela é muito comedida quando se trata de discursos sobre o fim do tempo. Há uma escatologia profética. O que é escatologia profética na Bíblia hebraica? A ideia de que Deus renovaria a aliança com Israel e de maneira coletiva e com recorte em Israel, então transformaria historicamente, com a presença de um rei, com a presença de uma liderança real, geraria a transformação de Israel e colocaria Israel novamente num espaço privilegiado. Veja, a escatologia profética, né, o dia do Senhor que aparece nos profetas, na Bíblia hebraica, tem a ver com a transformação do povo de Israel. Quando nós falamos de uma escatologia cristã, a proposta é mais universal, porque não alcança simplesmente uma nação ou aliança com uma nação, mas sim a restauração, a transformação de todo o éon, não é? Que seria a expressão para de toda esta era, este período. Muito bem. Então percebemos que a escatologia profética presente na Bíblia hebraica, ela tem aí tem perspectivas ainda muito comedidas. Na Bíblia hebraica, nós encontramos o livro de Daniel, obviamente. Daniel, ele tem agora traços de um tipo de literatura muito comum nesse período posterior ao cano da Bíblia hebraica, que é exatamente a literatura apocalíptica. Essa literatura apocalíptica também tem expectativas escatológicas. Muito bem. Então, existem pelo menos 3 conceitos para compreendermos a escatologia no judaísmo. E essa escatologia vai se desenvolver especialmente nesse período que nós chamamos de período interbíblico, período intertestamentário ou no período do Segundo Templo. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel. Você tem os patriarcas, tribalismo, monarquia, monarquia do norte, monarquia do sul, exílio e o pós-exílio. No período pós-exílio é o tempo em que o segundo templo de Jerusalém é reconstruído, porque o primeiro, construído por Salomão, foi destruído com as investidas da Babilônia. Todos nós conhecemos muito bem essa história. As investidas da Babilônia que produziram exatamente o que nós chamamos de período do exílio. É no pós-exílio, após o período do exílio, que nós temos aí a reconstrução do templo. Neste contexto da reconstrução do templo em diante, nós conhecemos como judaísmo do Segundo Templo. Nesse judaísmo do Segundo Templo, uma literatura densa foi produzida, uma literatura importante para o Novo Testamento. E essa literatura tem expectativas escatológicas, expectativas sobre o fim dos tempos. Um exemplo, quando olhamos a ideia de reino de Javé, ou reino de Deus na Bíblia hebraica, a ideia é de um reino histórico. Quando olhamos a ideia de reino de Deus no Novo Testamento, este reino de Deus é a presença cósmica do Messias e novo céu e nova terra que se inicia em Jesus. O reino de Deus no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, é a presença do reinado de Deus a partir de um rei, do estabelecimento especialmente
do trono de Davi. No Novo Testamento, o reino de Deus é a irrupção de um novo éon, de uma nova era, instaurada pelo Messias. O que houve entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Nós temos aqui a produção de livros, de textos, de obras, de teologias que vão apontar para um reino que aguarda um Messias e um reino que vem do céu para se estabelecer na terra. Não dá para entender o Novo Testamento se não compreendermos isso. Para que a gente consiga entender bem, compreender bem esses conceitos, nós podemos falar em 3 conceitos, não é? Que de alguma forma tem relação com o gênero literário, né? O gênero literário o apocalipse judaico. São 3 conceitos: apocalipse, escatologia apocalíptica e apocalipsismo. Apocalipse é um tipo de texto, é o gênero literário. Quando falamos em apocalipse, qual é a primeira palavra que vem na nossa cabeça? Ou melhor dizendo, qual é o primeiro livro que vem na nossa cabeça? Apocalipse de João, ou livro de Daniel. E essa afirmação está correta. Esses 2 livros são chamados de apocalipses, ou livros apocalípticos, ou do gênero apocalipse. Gênero literário é exatamente o tipo de texto. Nós falamos, isso é uma poesia, isso é uma biografia, isso é uma parábola, isso é um e-mail, isso é um anúncio de jornal, isso é uma crônica. Estou dizendo, esse texto tem características. Qual a característica? Ele tem uma forma, ele tem um gênero literário, é uma tipologia textual, ele é um apocalipse. No entanto, para além do Apocalipse de João e o Apocalipse de Daniel, nós tivemos outras obras apocalípticas. Livros que eram considerados também apocalipses. E nestes livros encontramos uma série de ideias que vão servir de substância para a escatologia do Novo Testamento. Então, o Apocalipse é o gênero literário. Apocalipse como gênero literário. E o que o Apocalipse fazia? Quais eram as intenções de um Apocalipse? Tanto o Apocalipse de João, quanto o Apocalipse de Daniel e os outros apocalipses que foram produzidos neste judaísmo do segundo templo. Quais são as principais características? Quais eram as intenções desse livro, desse tipo de livro, desse tipo de gênero? Primeiro, descortinar o funcionamento do mundo cósmico e celestial. Isso está muito claro em Apocalipse, a partir do capítulo 4. Não é isso? O visionário João, ele é chamado para ir para o céu, chega no céu, ele contempla, né? Contempla o trono de Deus e um culto celestial e contempla como as coisas funcionam no céu. Isso está nos outros apocalipses também. Isso está nessa literatura apocalíptica do segundo templo. Além de descortinar o céu, os apocalipses se preocupavam com a realidade da terra. E havia uma previsão, a previsão de que esta terra, esta atual terra, este atual mundo, ele estava em uma condição total de perdição. Para vocês terem uma ideia, na literatura apocalíptica do segundo templo, havia uma crítica duríssima ao templo, o templo reconstruído em Jerusalém. Alguns visionários apocalípticos dessa literatura apocalíptica iam para o céu para contemplar o templo lá, e a ideia é que eles cultuassem no céu, porque o templo da terra era um templo destruído da santidade de Deus. Um templo manchado pelos pecados e por práticas não aceitáveis. Quer dizer, na lógica da literatura apocalíptica, da apocalíptica judaica, desse gênero apocalipse do judaísmo, este mundo, esta era, estava totalmente corrompida.
Veja, há uma expectativa escatológica aqui, mas não só na literatura apocalíptica, né? Qual escatologia? O fim dos tempos virá. O fim dos tempos acontecerá. E essa terra não mais é aquela expectativa da escatologia profética, né? De que o fim, o dia do Senhor chegaria e haveria uma restauração do trono de Davi. Não, agora é uma restauração de todo o cosmos. Isso está presente. É essa escatologia que vai dar vida e carne ao que nós encontraremos no Novo Testamento. Então, Apocalipse é um gênero literário. Não tem só escatologia. Vocês percebam? Vocês estão percebendo isso? Percebam, não tem só escatologia. Tem escatologia também, expectativa do fim dos tempos. Mas tem uma preocupação com a realidade celestial e uma preocupação com as coisas como funcionam aqui. E há um detalhe importante nessa literatura, né? Nesses apocalipses. A soberania de Deus. Nos apocalipses judaicos, Deus era soberano, ou Deus é soberano nesses textos. Ele conduz a história. É ele que determina. Quando olhamos em Daniel, a estátua de Daniel, as semanas de Daniel, aqueles textos eles estão apontando para uma realidade inquestionável. Deus domina a história. E essa história está em um processo de consumação. E uma consumação imediata. Imediata. Em Daniel ainda não há uma ideia muito firme e clara sobre essa figura messiânica. Mas quando entramos no judaísmo deste segundo templo e nessa literatura apocalíptica, nesses apocalipses, vemos a presença assim, inquestionável de uma figura messiânica que instauraria a transformação cósmica, o reino de Deus. Mas isso acontecia a partir de uma soberania de Javé. Deus, que criou o mundo, restaurará o mundo para que ele volte à sua condição primeira, sua condição original. E vejam só, é exatamente isso, é exatamente essa ideia que temos na tradição escatológica neotestamentária. É interessante porque não é a destruição da terra, não é a destruição da terra, entende? É a transformação dessa terra. É por isso que, e aqui eu quero até lembrar, né, o teólogo, um dos teólogos mais importantes no Novo Testamento, N.T. Wright, que vai dizer que a escatologia, né, ele vai falar sobre o Apocalipse, a escatologia do Novo Testamento não é uma negação do valor dessa terra, uma destruição dessa terra, mas é uma transformação. A escatologia no Novo Testamento que segue essa literatura apocalíptica, ela crê na soberania de Deus e também nesta consumação, nesta restauração do mundo. Então, você tem os apocalipses dentro deste mundo da escatologia e da apocalíptica judaica. Enquanto gênero literário, você tem os apocalipses judaicos. Esses apocalipses carregam aqui um tipo de escatologia, que é uma escatologia apocalíptica. Eu falei da escatologia profética. A escatologia profética, ela espera que Deus, em sua soberania, restaure o trono de Davi e recoloque Israel no lugar de importância. A escatologia apocalíptica, que é posterior a essa escatologia profética, ela vai compreender que este éon, esta era, é má. E é aqui que surgirão algumas ideias. Primeiro, este mundo é mau, por quê? Porque os seres malignos habitam nessa terra. Vocês se lembram do Novo Testamento, que afirma que o mundo jaz o maligno? Essa ideia é própria da escatologia apocalíptica do judaísmo. Na Bíblia hebraica, nós não temos essa ideia de um ser demoníaco que lidera um exército de demônios. Mas na literatura escatológica dos livros apocalípticos do judaísmo,
essa ideia aparece com muita força. Para vocês terem assim um pouco do horizonte disso, quando lemos o texto Jubileus, um texto desconhecido para a gente hoje, mas muito conhecido pelos judeus, afirma-se que um líder maligno, Mastemas, ele ficou na liderança para atormentar os seres humanos na Terra, na liderança de 10% de todos os seres malignos que estavam agora aprisionados e foram aprisionados por Deus. Veja, você tem aqui um ser maligno e o mundo recheado, habitado por seres demoníacos. É exatamente isso que acontece no Novo Testamento. Quando você lê o Evangelho de Marcos, o Messias chegou. Quer dizer, o novo tempo começou. O reino teve início. Quer dizer, o escatom deu início. Qual é a imagem que encontramos em Marcos? O Messias expulsa demônios. Em Lucas, é exatamente isso, no início. Lucas é o evangelho que dá prioridade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é fundamental para toda a teologia de Lucas. Lucas Atos, obviamente. E o Jesus cheio do Espírito vai ao deserto e luta contra quem? Contra Satanás. Quer dizer, o evangelista está dizendo, o fim chegou. O início do fim começou. Por quê? Porque ele está vencendo o líder destes demônios que habitam o mundo. Então, na escatologia apocalíptica, há agora uma estrutura dualista de mundo. Este éon, esta era, é má, e o novo éon, o novo tempo surgirá. Quando é que esse novo tempo surgirá? Diria a escatologia judaica. Quando o Messias chegasse, destruiria as forças malignas e o novo céu, nova terra, julgamento, batalha final aconteceriam. É aqui que tem um ponto. É com a escatologia apocalíptica da tradição judaica que nós temos agora um dualismo cósmico e um dualismo escatológico. Não é? Esta era má e a nova era boa. E um novo momento, um novo tempo. Paulo fala isso, que nós somos retirados deste mundo mal, desta era má, para agora a era de Cristo. É aqui que é o ponto. No Novo Testamento há uma releitura desta escatologia apocalíptica. Porque na escatologia apocalíptica judaica, o Messias viria e o fim chegaria. Na escatologia do Novo Testamento, uma coisa bonita acontece. Preste atenção nisso. A presença de Jesus, sua morte e ressurreição, é o início do fim dos tempos. Há uma releitura de toda a expectativa escatológica judaica a partir do evento Jesus. Então a escatologia apocalíptica judaica em Jesus ganha um novo sentido. Quer dizer, o fim chegou, mas não totalmente. Temos o início do fim. A escatologia apocalíptica do judaísmo é o pano de fundo da escatologia do Novo Testamento. Mas a escatologia do Novo Testamento, ela tem em Cristo o início do fim. O reino está agora entre vós. Os coxos andam, os cegos veem, não é assim? Chegou o reino. Jesus morre, ressuscita, chegou o reino. É tanto que o Apocalipse de João, ele vai ler a morte e a ressurreição de Cristo como exatamente a instauração do início desse fim. Então, quando nós pensamos o fim dos tempos no Novo Testamento, a resposta deveria ser o seguinte: o fim dos tempos já começou. O fim desta era já iniciou. Com quem? Com Cristo Jesus. Deus já reina em Cristo e nas obras de Cristo. E a igreja, ela promove Cristo porque promove a sua mensagem e o seu reino. Quer dizer, o reino já teve início em Cristo. Aí é uma expressão muito conhecida, né? É o já em Cristo e o que virá. Ainda não. Então vejam, a escatologia apocalíptica judaica, ela vai gerar, ela vai servir de pano de fundo para essa ideia de um tempo mau e um tempo bom, que seria instaurado com a vinda do Messias e com o reino, que não é mais um reino como o esperado pela tradição judaica anterior, mas um reino que será instaurado pelo próprio Deus
pelo filho do homem, pelo Messias. O apocalipsismo, por sua vez, é um movimento social. Grupos sociais que carregam literatura apocalíptica, né? Apocalipse, e tem a visão de mundo da escatologia apocalíptica. Bom, o cristianismo pode ser inserido aqui em um movimento apocalíptico. Por quê? Porque ele tem as ideias, ele tem as expectativas, ele relê essa tradição judaica. Muito bem. E aí nós temos temas do judaísmo do segundo templo. Quais são os principais temas? Reino de Deus, demônios e Messias, novo éon, guerra final, luz contra as trevas. Veja, esses temas todos, eles estão exatamente nessa literatura do segundo templo, nesse judaísmo do segundo templo. Então, reino de Deus, a instauração do fim dos tempos. Demônios e Messias, quer dizer, demônios que habitam e que dominam este éon, serão destruídos, destituídos pelo Messias. Aí Cristo é reconhecido pela tradição cristã como este Messias, o Messias que deu início a este reino, o Messias que deu start do escatom, do fim dos tempos. Este novo éon, quer dizer, essa nova realidade, começa a se instaurar em Jesus, com a sua morte e ressurreição. E há um tema muito importante na tradição escatológica do judaísmo, que é a guerra final. Nós temos um documento encontrado nos manuscritos de Qumran, chamado Rolo da Guerra, que fala exatamente que no fim dos tempos haveria uma guerra final entre os filhos da luz contra os filhos das trevas, e ali se instauraria um novo céu e nova terra após essa guerra. Vejam, todos esses temas estão exatamente nesse judaísmo do segundo templo. Então, para falarmos de escatologia no Novo Testamento, precisamos conhecer um pouco da escatologia do judaísmo, da tradição judaica. A partir daqui, podemos avaliar diversas propostas escatológicas, pré, pós-tribulacionistas, milenaristas, amilenaristas, leitura simbólica ou literal das expectativas futuras do Apocalipse de João e etc. Fazendo assim, nós então temos uma compreensão muito mais adequada destas imagens que aparecem no Novo Testamento. Desta forma, a partir deste horizonte, podemos afirmar a escatologia do Novo Testamento, de alguma forma, dialoga profundamente com a escatologia da tradição judaica anterior. Mas essa escatologia neotestamentária, ela relê, reinterpreta, reorganiza, refaz essas imagens a partir do evento Jesus. Jesus, sua morte, ressurreição, sua vida e ascensão representam o início e a transformação das expectativas escatológicas do mundo judaico. Assim, então, entendemos, falar de escatologia é, de alguma maneira, pensar a respeito do fim dos tempos. Para o Novo Testamento, à luz do pano de fundo do judaísmo, o fim dos tempos se dá ou inicia na figura de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.